Oi, pessoal, eu sou a Regiane, tenho 38 anos e estou bem feliz em estar aqui contando a minha história de vida para vocês. Vou fazer de tudo para que não seja nada cansativo e que vocês possam entender tudo certinho. Segredos Dark. Aqui, cada história tem valor, cada voz merece ser ouvida. Bem, eu comecei a trabalhar, gente, muito cedo. Desde os 12 anos de idade, eu já entendi o que era ser responsável e eu sempre tive esse desejo e essa vontade de correr atrás das coisas, ter as minhas coisinhas. Aos 17 anos, eu trabalhava ali no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Eu tenho certeza que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Eu oferecia cartões de crédito ali na rua para as pessoas que estavam passando, eu ia oferecendo os cartões de crédito. Foi nessa época que eu conheci o homem que pouco tempo depois se tornaria o meu marido. Bem, era sábado, eu estava esperando o ônibus e era a primeira pessoa da fila. Ele estava logo atrás de mim e eu nunca tinha visto esse homem antes na minha vida. Naquele dia, eu estava mexendo em um celular que eu havia ganhado da minha mãe. Na época, celular ainda era algo bem caro, quase um artigo de luxo e nem todos tinham celular. E eu percebi que ele ficou olhando para mim. Mas, assim, eu não dei muita importância, eu não dei atenção. Quando o ônibus chegou e eu fui pegar a passagem, ele se ofereceu para pagar a minha passagem, do nada. E eu disse que não precisava ele fazer isso. Eu tinha o dinheiro da passagem, eu não pedi, né, para ele pagar minha passagem. Mas ele insistiu. A situação começou a ficar meio constrangedora. Tipo, ai, eu vou pagar e eu não preciso. Ai, vou pagar, não precisa. Que até o próprio cobrador do ônibus perguntou se nós iríamos continuar discutindo por causa de uma passagem que alguém pagasse de uma vez. E para acabar com aquilo, eu acabei deixando então que ele pagasse a minha passagem. Depois que eu me sentei, ele perguntou se ele poderia sentar do meu lado. Como eu sempre tive muitos amigos homens, eu não imaginei que houvesse uma intenção diferente ali entre nós dois. Na minha cabeça, eu estava apenas fazendo mais um amigo. Então a gente começou a conversar. Ele gostava muito de rock e tinha acabado de sair da galeria de rock. Eu também gostava daquele estilo musical. Então o assunto entre a gente começou a surgir assim, bem naturalmente, né? Até que ele desceu em um bairro antes do meu. E antes dele sair, ele pediu o telefone para que a gente pudesse manter o contato. Eu passei o meu telefone sem pensar muito, na verdade, porque ele já ia descer, sabe, naquela correria. Tipo, vou descer e daí eu falo, ai meu Deus, será que eu passo? Enfim, passei. E na manhã seguinte, que era Dia dos Pais, eu me lembro bem, ele ligou lá para minha casa. A minha mãe atendeu e ela me chamou dizendo que havia um rapaz querendo falar comigo. No primeiro momento, eu nem sabia quem era, porque eu não me lembrava de fato que eu tinha passado o telefone para ele. E depois eu lembrei do menino que havia conhecido lá no ponto de ônibus e eu fui atender esse telefone. E ele me convidou, gente, para ir ao cinema nesse mesmo dia, ou seja, no dia seguinte que eu tinha conhecido ele. Mas eu expliquei que eu não poderia ir ao cinema com ele porque aquele dia era Dia dos Pais e eu tinha que ficar com meu pai. E ainda por cima, os meus pais eram separados. Então eu ia para casa do meu pai. Ele deu uma insistida e tal, eu falei que ele de fato não poderia. Então a gente combinou de sair em um outro dia, em uma outra ocasião, né? Mas durante toda aquela semana, ele me telefonou toda noite. Pense. E eu estudava ainda por cima essa época. E normalmente eu chegava em casa perto lá das 11h30, por aí. E ele trabalhava até quase meia-noite. 11h30 da noite, no caso, tá, gente? E ele trabalhava até quase meia-noite. E ele me ligava quando saía do serviço. Ou seja, quase meia-noite. Ou passando da meia-noite. E ele perguntava coisas assim básicas, né? Ai, como havia sido o meu dia,
Contava coisas simples da rotina dele e a gente conversava muito também assuntos banais, assim, da vida, bem coisas assim, às vezes que não tinha até nem nada a ver. E nessa época, né, eu tinha 17 anos e ele era 5 anos mais velho do que eu e ele tinha 22. Gente, eu não falei o nome dele, mas eu vou dar um nome fictício, ok? Que é João. Pois bem, no sábado seguinte, finalmente fomos ao cinema, que é o que ele queria, né? Quando ele me convidou da primeira vez. Eu marquei o encontro depois do almoço, porque a minha mãe, minhas irmãs e eu costumávamos sempre almoçar juntas. Então, quando eu cheguei ao shopping e eu vi ele me esperando, eu fiquei muito surpresa. Até aquele momento, uma parte de mim ainda não acreditava que ele realmente apareceria. Não sei por quê, eu cheguei a pensar que ele poderia não ir no encontro. Enfim, nós escolhemos um filme de terror, né? Embora eu tenha achado aquele filme péssimo, nem lembro qual filme que era, porque não me marcou. Mas durante a sessão desse filme, ele se aproximou pra me dar um beijo, pra me beijar. Gente, eu tinha 17 anos, mas eu nunca tinha beijado ninguém. Aquela época era bem diferente de hoje, quando eu era adolescente. Nem todas as meninas já tinham beijado, vamos supor, como é hoje em dia, em muitos casos, aos 13 anos, 15 anos. Então, nós falávamos que era BV, né? Que é a abreviação de boca virgem. E hoje em dia acho que nem tem mais esse tipo de abreviação, não sei. Mas aquela época era assim. E eu fiquei muito nervosa. Eu pensei que ele perceberia imediatamente que eu não tinha experiência ou que eu nunca tinha beijado. Mas mesmo assim, eu pensei comigo, uma hora vai ter que acontecer, uma hora eu vou ter que beijar alguém. Então, eu acabei deixando ele me beijar. E aquele foi então o meu primeiro beijo. Quando saímos da sala do cinema, ele segurou a minha mão e começou a contar as coisas sobre a vida dele, sobre a família dele. E tudo aquilo era muito novo pra mim. Eu também não tinha beijado, nunca tinha tido um namorado. E eu olhava ao redor com medo de que alguém conhecido nos visse de mãos dadas e pensasse que nós estávamos namorando. Nem eu sabia exatamente o que nós éramos naquele momento, porque pelo menos ali no meu convívio das pessoas que se beijavam já era meio que considerado namorado. Depois eu sei que surgiu aquele ficar, né? Que era só beijar e sem compromisso. Mas quando eu era mais adolescente, mais criança, você dava um beijo, já praticamente você já estava namorando. E ele segurou na minha mão e eu fiquei muito com medo que alguém pensasse que nós estávamos namorando. Então, antes de irmos embora, ele me convidou para conhecer a família dele na semana seguinte. Ou seja, tudo estava encaminhando para um namoro de verdade, né? E quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava muito preocupada comigo. Ela disse que havia imaginado até que ele pudesse ter me sequestrado ou feito alguma coisa de ruim comigo, porque eu tinha saído com alguém que eu mal conhecia. E minha família muito menos. Então eu contei que ele queria namorar comigo e que havia me convidado para conhecer os pais. Só que, gente, pensando aqui, olha só que loucura. Ele já fez tudo isso no primeiro encontro. Hoje, nossa, mas se for comparar com hoje em dia, não existe isso, né? Pelo menos não é comum. Ele fez isso no primeiro encontro, ou seja, o primeiro encontro que eu saí com ele já estava marcando para eu conhecer os pais dele, já com intenção de namorar. E sendo que a gente tinha se conhecido muito pouco tempo, há umas semanas atrás. Bem loucura, né? Enfim, mas na semana seguinte, eu de fato fui até a casa dele. Eu estava deixando assim a onda me levar. Fui na casa dele, eu conheci a mãe, conheci o pai, o irmão. E logo que eu entrei, eu percebi que a mãe dele parecia ser uma pessoa assim muito triste, bem triste. Eu tive essa impressão assim quando eu vi ela pela primeira vez. Quando eu fui até a cozinha beber água, eu vi uma caixa cheia de medicamentos controlados.
Minha família não tinha, assim, o costume de usar muitos medicamentos. Nós quase nem íamos ao médico, né? Então, aquilo chamou muito a minha atenção. Quando eu vi muitos medicamentos, assim, de uso controlado, sabe? Tinha uns, assim, com uma faixinha preta, que hoje eu sei que é tarja preta, né? E pouco tempo depois, eu descobri que ele já havia enfrentado problemas psicológicos. Então, pode ser que tudo isso se encaminhou dessa forma, pode ser um pouco por conta disso também. Porque eu tinha achado estranho o rumo que estava tomando muito rápido, mas como eu nunca tinha beijado, nunca tinha namorado, bem, aqueles medicamentos, eu até pensei que fosse da mãe dele, né, de algum familiar dele ali, do pai. Mas eu descobri depois que quando ele tinha 21 anos, ele havia passado aproximadamente 15 dias sem conseguir falar. E ele foi internado e realizou muitos exames, diversos exames, mas os médicos não encontraram uma causa física para aquilo. E depois disso, ele recebeu um diagnóstico de depressão. Cerca de um mês depois que começamos a namorar, ele voltou a se afastar do trabalho pelo INSS. Eu nunca tinha convivido com alguém que tinha depressão. Eu não entendia a gravidade da doença. Eu não sabia exatamente como que eu deveria agir. E a mãe dele dizia que ele precisava sair de casa, passear, distrair a cabeça, porque ela queria ver ele bem. E ela me incentivava a ir com ele, acompanhá-lo. Algumas vezes ele aparecia na saída lá da minha escola e me chamava pra gente ir ao shopping, comer alguma coisa. Eu aceitava, porque eu acreditava que aquilo estava ajudando ele a se distrair, né? A cabeça, como a mãe dele falava. E depois de aproximadamente 6 meses de relacionamento, ele começou a falar sobre casamento. Minha mãe, desde o início, ela foi totalmente contra. Ela dizia que eu era muito nova, e de fato, eu era. Que ainda eu não conhecia ele o suficiente e que não deveria tomar, assim, uma decisão tão importante naquele momento. Até porque nós estávamos namorando apenas 6 meses. Mas assim, eu confesso que eu estava apaixonada por ele. Ele tinha sido meu primeiro beijo, meu primeiro namorado, a minha primeira pessoa com quem eu havia vivido tudo aquilo. Então eu acreditava que eu havia de fato encontrado um homem com quem eu construiria uma família e que eu seria feliz. Ele também me tratava bem. Enfim, eu acreditei que fosse ele, a pessoa certa, né, para mim. E essa decisão de nos casarmos provocou uma grande, enorme briga entre as nossas famílias. A minha mãe não apoiava o casamento de forma alguma. A família dele, por outro lado, dizia que nos ajudaria e que tudo daria certo, que faria tudo o que fosse preciso. Enfim, inteiramente à disposição do casamento. Depois, gente, de aproximadamente 1 ano de relacionamento, o que a gente fez? O que eu fiz? Eu decidi me casar com ele e nós nos casamos, mesmo a minha mãe sendo completamente contra. Durante algum tempo, a minha mãe quase não frequentou a minha casa, a nossa casa, depois de casados, porque ela ainda não aceitava bem o nosso casamento, sabe? Ela não conseguia engolir aquela situação. A aproximação começou a acontecer novamente depois que a minha irmã teve uma filha. E nós fomos juntos visitar a minha sobrinha recém-nascida. E a partir daquele momento, a minha mãe e o meu marido voltaram a se falar. Depois de algum tempo casados, ele começou a insistir para que tivéssemos um filho. Eu não me sentia preparada. Eu não me sentia. Mas o João dizia que me amava, que precisávamos formar uma família e que queria muito me ver grávida, queria ser pai. Quando passávamos diante de lojas e víamos manequins com barriga de gestante, ele perguntava quando que eu ia ficar daquele jeito, quando que eu ia dar um filho para ele. E, gente, depois de muita insistência, eu parei de tomar contraceptivo. Eu parei em março e em abril eu descobri que eu estava grávida.
Pouco tempo depois, ele perdeu o emprego. Olha só que situação. Eu consegui um trabalho, já estando grávida, mas era muito ruim porque eu passava mal lá no trabalho. Eu vomitava com muita frequência, eu tinha quedas na pressão, precisava ficar indo no hospital o tempo inteiro. E eu também sentia muito medo que a empresa descobrissem que eu havia entrado para essa vaga de emprego estando grávida, porque eles não sabiam. E eu tinha muito medo deles descobrirem e me mandarem embora. Mas como o meu estado de saúde estava muito ruim, estava dificultando muito a minha rotina, eu não aguentei e eu acabei pedindo eu mesma demissão. É muito ruim de lembrar, mas éramos 2 adultos desempregados esperando um filho. Durante algum tempo, ainda conseguimos sobreviver com o dinheiro que ele havia recebido quando ele saiu da empresa, mas aquele dinheiro começou a acabar. Porque só estava saindo dinheiro, mas não estava entrando dinheiro. E durante a gravidez, eu também passei por uma fase em que eu não suportava o cheiro e nem a presença do João. Não gostava, não suportava, me dava assim enjoo. E eu ficava muito irritada com ele. E em determinados momentos eu sentia vontade que ele simplesmente desaparecesse da minha frente. Eu não queria ver ele nem pintado de ouro. Chegamos então a nos separar durante aproximadamente uma semana, porque eu não estava aguentando mais, estava me fazendo mal. E ele foi para casa dos parentes dele lá no interior e eu voltei para casa da minha mãe. Mesmo estando com raiva, eu telefonava perguntando onde ele estava e eu dizia que ele tinha me deixado sozinha, estando grávida. Mas assim, é um pouco contraditório, porque eu não queria ver ele. Mas eu também achei ruim que ele me deixou sozinho e foi para uma outra cidade lá no interior. Entende? Então, eu acho que é alguma coisa da gravidez, porque vendo agora, nem eu me entendo, estava me entendendo naquela época. Ou seja, eu só queria um tempo, um espaço dele. Acho que vocês vão conseguir me entender. Não queria que ele ficasse muito longe, porque vai que eu precisasse dele. Então, depois de alguns dias, ele voltou para me buscar, acompanhado de um amigo. E nós reatamos o nosso casamento, ficamos de bem. Bem, conforme a gravidez avançava, as dificuldades financeiras também aumentavam pra gente. O meu sogro começou a pagar o nosso aluguel e nossas compras, porque nós não tínhamos dinheiro. E aquilo me incomodava profundamente. Nenhuma mãe quer ter um filho, estar esperando um filho, sem ter condições financeiras, sem poder ter uma alimentação, assim, digna, pagas com o dinheiro do casal, sem precisar ficar pedindo ajuda, sabe, gente? Quem é mãe aqui, com certeza vai me entender. E eu trabalhava desde criança. Eu não suportava a ideia de depender financeiramente de uma outra pessoa e principalmente do pai, do João, do meu marido. Todos os dias eu pedia para que João procurasse um trabalho, porque não tinha como ficar daquela forma. Eu pensava, poxa, ele é o homem, independente da situação, ele tem que estar trabalhando, ainda mais agora que vamos ter um filho. E quando eu estava com aproximadamente 7 meses de gravidez, eu perdi a paciência e eu chamei ele de vagabundo. Eu chamei ele de vagabundo, sim, porque ele não estava se mexendo. Eu via que ele não se esforçava. E ele ficou muito irritado, ele saiu de casa, foi até o pai e disse que se jogaria de uma ponte por causa do que eu havia falado. O meu sogro, ele veio imediatamente conversar comigo e pediu que eu não chamasse o João novamente daquela maneira, porque ele já tinha aquele histórico, né, depressivo, então eu tinha que ter cuidado com as palavras que eu falaria para ele. E eu tentei explicar que eu não achava justo o pai dele precisar sustentar 2 adultos que estavam prestes a ter um filho, uma criança. Era isso que eu sentia. Eu pensava, poxa, se eu não estou trabalhando porque eu estou grávida, ok, mas o meu marido, o pai da minha filha ou do meu filho,
Ele tem que ser um homem trabalhador. Como é que o meu filho, a minha criança vai ter coisas boas, vamos conseguir sustentar quando essa criança nascer? Porque é muita coisa, é fralda, é leite, muda a vida de um casal. E a gente gasta muito. Como é que a gente ia fazer isso para o nosso filho ou filha se ele não trabalhava, se não tinha nenhum de nós trabalhando e ficar dependendo dos outros? Mas enfim, pouco tempo depois, o João ele conseguiu um emprego em um mercado, assim, mercadinho, bem pequenininho, perto de casa. O salário era baixo, tá? Era bem baixo, mas pelo menos tinha algum dinheiro entrando, né? Pelo menos não estávamos, assim, sem nada. E quando o parto se aproximou, eu estava muito decidida a tentar parto normal. E certa madrugada, depois de ter feito uma faxina e movimentado alguns móveis, a minha bolsa rompeu. No começo eu pensei que eu estivesse urinando, sem conseguir me controlar, porque é essa a sensação. Mas como era a minha primeira gravidez, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E o meu marido, ele percebeu que provavelmente era a bolsa e ele imediatamente chamou um táxi, porque nós não tínhamos carro, né? Então ele chamou um táxi e eu fiquei aproximadamente 12 horas em trabalho de parto. Bem, em determinado momento, os médicos mencionaram que talvez fosse necessário fazer uma cesariana. Mas eu queria porque queria, insistindo que o parto fosse normal. E no final, eu consegui ter a minha filha da maneira que eu desejava, que era parto normal. Quando ela nasceu, todos diziam que ela era muito parecida com o João. E eu tive muita dificuldade para amamentar a minha filha. E ela ficava irritada porque ela não conseguia mamar. E eu também ficava nervosa por não conseguir alimentá-la, dar mamar para ela. Então a gente precisou comprar fórmulas infantis que eram muito caras para nossa realidade, né? Tudo que eu queria era poder dar de mamar para minha filha, mas infelizmente não deu certo e nós precisamos gastar esse dinheiro todo com tudo isso, com fórmulas infantis para ela. E mais uma vez o meu sogro precisou nos ajudar. Quando a minha filha tinha aproximadamente 9 meses, decidimos nos mudar para o interior de São Paulo. E alguns parentes do meu marido moravam lá e disseram que poderia ajudá-lo a conseguir emprego. E, enfim, nós acabamos indo para lá. Chegamos no interior de São Paulo praticamente sem nenhum dinheiro. Eu tinha cerca de R$ 100 no bolso, só. E nós ficamos durante alguns dias na casa de uma tia dele, enquanto ambos procurávamos um lugar para morar. Mesmo sem conhecer a cidade e tendo uma criança pequena, eu acabei conseguindo um emprego antes do João. Enquanto eu trabalhava, o meu marido ele ficava com a nossa filha, até ele também conseguir um emprego. E ele trocava fraldas, ele dava comida, mas assim, ele cuidava dela, mas não cuidava da nossa casa, o que também é importante, né? Cuidar da nossa filha num ambiente gostoso, um ambiente limpo. E quando eu voltava cansada, eu ainda precisava fazer tudo. Eu ainda precisava lavar a louça, eu precisava cuidar da roupa, organizar tudo, dar atenção à minha filha, dar atenção a ele. Enfim, era muito trabalhoso para mim, porque eu praticamente cuidava de tudo. Apesar de cuidar da minha filha, eu cuidava da casa, trabalhava fora, e ele só cuidava da filha. Então parecia que tinha uma carga enorme de uma vida, de uma família inteira nas minhas costas, sabe? E era muito difícil para mim, muito difícil. E alguns meses depois, conseguiram uma vaga para ele em uma loja de varejo. Porém, a empresa informou que não poderia contratá-lo enquanto o nome dele estivesse com restrições financeiras, porque, de fato, o nome estava porque nós precisamos, né? Não tinha como pagar as dívidas e ficou restrito. E mais uma vez, pedimos dinheiro emprestado para o pai dele. Pagamos algumas dívidas para tirar as restrições e então ele conseguiu ser contratado por essa empresa. Ainda bem. Porém, mesmo empregado, ele demonstrava muito pouca disposição para trabalhar.
Ele faltava demais, ele apresentava atestados, dizia que não estava conseguindo continuar por causa da depressão. Ou seja, eu sei que a depressão é difícil, tem que se tratar. Mas, olha, gente, assim, a gente dá pra perceber, ainda mais nós que somos casados, né, com a pessoa, moramos juntos, quando é um pouco de safadeza e quando é de fato, sabe? Eu via que ele queria fazer tudo, eh, jogar, brincar, fazer as coisas, mas trabalhar, aí ele falava que era depressão. Entende? Porque quem tá com depressão não quer fazer nada. Nem lazer, nem coisas de lazer, entendeu? E ele, coisas de lazer, ele queria, mas trabalhar, daí ele já falava que não tava dando certo por conta da depressão. E ela eu incentivar constantemente, lembrar ele que tínhamos uma filha para sustentar. Passamos, gente, por muitas dificuldades financeiras, assim, que eu não consigo nem explicar. Foram tantas, tantas, tantas. E às vezes faltava dinheiro para comprar coisas básicas, comprar gás, por exemplo, alimento, iogurte, minha filha quase não comia, porque não tinha. E eu me lembro de andar pela rua com ela e ver ela olhando para as outras crianças que estavam comendo McDonald's, comendo, chupando sorvete. E eu sabia que eu não tinha dinheiro para comprar a mesma coisa para minha filha. E aquilo doía, gente, profundamente em mim. Machucava demais. E eu fico muito triste em lembrar disso. Porque toda mãe quer dar o do bom e do melhor para os filhos, né? Então doía demais. Ao longo do nosso casamento, nós moramos em aproximadamente 11 casas alugadas. Nós mudávamos em busca de aluguéis mais baratos sempre, ou de condições um pouco melhores, sabe? E eu tinha um grande objetivo no meu coração: sair do aluguel e conquistar a nossa casa própria. O que até então, para nossa realidade, era algo extremamente impossível, muito impossível. Mas depois de muitos anos, nós encontramos um empreendimento em Campinas e conseguimos usar o meu FGTS e o dele como parte da entrada de um apartamento para a gente. E durante algum tempo, nós precisamos pagar o aluguel da casa onde ainda morávamos e, ao mesmo tempo, as parcelas relacionadas ao apartamento. Ou seja, essa situação de pagar 2 aluguel deixou a nossa situação mais apertada, bem apertada. E quando finalmente nos mudamos para Campinas, ele continuou trabalhando lá no interior, onde nós morávamos. Porém, pouco tempo depois, ele começou a reclamar da distância e do deslocamento diário que ele tinha que fazer, porque era trabalhoso, né? Porque eram cidades distintas, então era bem trabalhoso. E ele começou a reclamar. Se ele já reclamava quando estávamos perto, imagina longe. E foi então que em 2018, ele disse que não queria mais fazer aquelas viagens todos os dias e ele pediu para ser dispensado da empresa. Eu fiquei extremamente desesperada. Nós tínhamos acabado de assumir o financiamento de um apartamento. Se nós não conseguíssemos pagar, nós poderíamos perder tudo o que já havia conquistado, todo o nosso empenho, todo o nosso investimento. Foi um pesadelo para mim, foi um pesadelo. Ele ficou em casa durante algum tempo, vivendo do dinheiro que havia recebido ao sair da empresa, porque eles fizeram um acordo com ele. Enquanto isso, eu continuava trabalhando. Nessa época, a nossa filha já tinha aproximadamente uns 10 anos. E ele passava grande parte do tempo dele deitado. E praticamente ele não fazia nada dentro de casa. Ele gostava muito de dormir. Então, vamos supor, uma tarde, 2 horas lá da tarde, ele estava dormindo enquanto eu estava trabalhando. E em algumas ocasiões, minha própria filha começou a aprender a preparar alguma coisa para ela comer. Porque ele sempre estava deitado, dormindo, e ela às vezes não queria acordar ele, e ela ia lá no armário, na geladeira, e pegava e preparava as coisas para ela, para não acordar ele. Só que, gente, lembra que eu falei para vocês? Era muito
estranho. Eu percebia que poderia ser algo assim de vagabundagem dele mesmo, sabe? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele dizia estar deprimido e sem condições de trabalhar, ele gastava dinheiro com jogos no celular, cartões, bonecos, filmes, coisas assim, sem importância, sem valor. Não era coisas assim que nós precisávamos, sabe? Imagine quem que vai gastar dinheiro com filme para assistir, sendo que precisa de dinheiro e tá desempregado. Quem que vai ficar comprando jogos no celular? Não é necessário isso. E ele sempre gostou muito de DVDs. Nessa época era DVDs. E ele tinha uma coleção enorme que ele gastava o dinheiro dele. Em determinado período, ele começou a assistir repetidamente um filme de terror que era muito pesado. Terror absoluto. E ele colocava o volume bem alto durante a madrugada. Mesmo sabendo que eu precisava acordar cedo para trabalhar. Não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, mas filmes de terror, assim, se você acredita no mundo espiritual, filmes de terror, eles têm muita influência espiritual, que pode vir influências malignas e ruins para nossa casa. E ele gostava muito de filme de terror. Isso me perturbava muito durante a noite. Eu não gostava que ele assistisse filme de terror. Só que o pior ainda estava por vir, acreditem. Ele começou a comprar facas. Isso mesmo, ele começou a comprar facas de caça e dizia que aqueles objetos eram como suas filhas. Não sei se ele viu isso em algum filme que ele assistiu de terror, não faço ideia. Só sei que ele veio com esse papo e começou a comprar facas. Pouco tempo depois, ele passou a dormir com as facas debaixo do travesseiro. Quando eu perguntava por que ele precisava daquilo, ainda mais dormir com elas, ele respondia que era para ele se defender. Mas dentro daquele quarto, estávamos apenas nós dois. Eu não entendia de quem ele acreditava que ele precisava se defender. Só que aos poucos eu comecei a sentir um frio assim na espinha, porque eu comecei a pensar que aquelas facas poderiam estar ali para serem usadas contra mim. Porque vai que ele assistiu isso em algum dos filmes de terror e queria, não sei, fazer alguma coisa contra mim enquanto eu estivesse dormindo. Eu comecei a ficar com medo. Eu tentava convencê-lo de todas as formas a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu sabia que ele tinha esse diagnóstico, né? Que ele tomava remédios, então eu comecei a ficar ali com o pé atrás e falei para ele procurar esses profissionais, porque eu de fato, gente, repito, eu estava com medo dele. Só que ele se recusava, ainda mais naquela época, né, que o pessoal era mais... Falava que psicólogo era pra doido, né, psiquiatra era pra doido. Então ele se recusava e falava que quem era louca ali era eu, por estar pedindo pra ele procurar profissionais, porque ele não era louco. Quem estava sendo louca ali era eu. Só que assim, como eu falei pra vocês, ele tomava medicamento controlado, mas não fazia um acompanhamento psiquiátrico adequado. Ele sempre conseguia as novas receitas daqueles medicamentos com médicos clínicos, e daí ele ia continuando vivendo daquela maneira. Mesmo com muito medo, eu precisava deixar minha filha em casa com ele enquanto eu trabalhava, porque era o meu salário que sustentava a nossa família. Porque até então, ele não estava trabalhando. E eu passava o dia todo telefonando. Eu pedia para minha filha permanecer na sala e dizia que se alguma coisa acontecesse, ela deveria me ligar imediatamente, não pensar duas vezes e entrar em contato comigo. Eu também perguntava se ele havia comido, se havia saído do quarto e como que ele estava se comportando. Que chato isso, né? Mas infelizmente, se eu não fizesse isso, eu não ia trabalhar em paz. Enfim, além de sustentar a nossa casa, eu precisava lidar com as cobranças dele. Mesmo quando faltava dinheiro para comprar alimento, que é o básico, sabe? Ele exigia que eu pagasse assinaturas de plataformas para que ele pudesse assistir os filmes que ele gostava. Quando eu dizia que não tinha mais dinheiro, ele respondia que aquilo não interessava
e que ele queria a assinatura mesmo assim, que eu me virasse. E isso começou a me incomodar, eu comecei a adoecer emocionalmente. Eu não estava bem. Eu mandava mensagem para minha irmã, dizendo que parecia que o meu coração explodiria de tanta tristeza, pressão, cansaço. Eu não estava aguentando mais aquela vida. A minha supervisora, a minha gerente, perguntaram o que estava acontecendo comigo. E eu contei que o meu marido não trabalhava. Eu contei a verdade. Eu contei que ele me maltratava psicologicamente e que ele me deixava com muito medo. A minha empresa, onde eu trabalhava, ela oferecia algumas sessões com a psicóloga e eu aceitei imediatamente a ajuda e comecei a contar tudo o que eu estava vivendo para a psicóloga. Até então, eu acreditava que o casamento deveria durar para sempre. Eu pensava que o divórcio era errado e que eu precisava suportar aquela situação, custe o que custar. Eu tenho certeza que quem está ouvindo já ouviu, já passou por uma situação em que as pessoas falavam, não, você tem que lutar pelo seu casamento até o fim. De qualquer forma, o casamento estando do jeito que está, ele sendo ruim, te maltratando, ele te oferecendo risco, você tem que lutar pelo seu casamento. Esse era um pensamento bem antigo também, né? Só que hoje eu aprendi que os dois têm que querer lutar pelo casamento, os dois têm que estar bem, os dois têm que ter uma vida assim boa, sem oferecer risco um para o outro. Isso que é um casamento de verdade. E na minha cabeça eu tinha me casado para permanecer com ele até a morte. A psicóloga então ela começou a me ajudar a perceber que aquilo não era normal e que eu também precisava ser cuidada. Ao mesmo tempo, algumas pessoas ligadas a uma igreja evangélica diziam que o problema dele era espiritual. Ele então, o João, ele começou a afirmar que ele estava possuído. E que ele precisava ser liberto. E as pessoas da igreja, né, acreditavam na mesma coisa. Eu havia sido criada na igreja católica. Eu nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. E mesmo assim, eu aceitei acompanhar o João porque eu queria encontrar alguma coisa que pudesse ajudá-lo naquela situação. Eu queria, se é espírito maligno, eu queria que ele fosse liberto. Eu queria que ele mudasse. Apesar disso, de estar indo na igreja, eu continuava insistindo que ele precisava de acompanhamento psicológico e psiquiátrico para tratar da mente dele, da cabeça dele. O pastor daquela época, ele dizia que eu deveria orar, jejuar e continuar casada, porque ele enxergava um grande futuro para nós dois. Eu olhava para a minha realidade e eu não conseguia enxergar futuro nenhum com o João, porque eu já estava esgotada. O meu marido, ele dormia com facas debaixo do travesseiro. Ele fazia ameaças. Ele não queria tratamento e dizia que poderia me ferir e começou a falar essas coisas para mim, em formato de ameaça, para eu fazer o que ele queria. E eu ficava então me perguntando que futuro que seria aquele, para o casamento terminar somente quando a morte nos separasse. Alguém precisaria morrer? Era isso que eu comecei a pensar. Será que era eu que precisaria morrer para deixar ele livre? E Deus me livre de fazer isso com uma outra mulher? Mesmo vivendo tudo isso, eu ainda tentei ajudá-lo a conseguir um outro emprego. E por intermédio de uma conhecida nossa, nós conseguimos uma oportunidade para ele em uma loja. E durante algum tempo pareceu que as coisas melhorariam, mas logo ele voltou a reclamar do cansaço. Ele começou a faltar, a dizer que não queria trabalhar. Eu telefonava todos os dias para confirmar se ele realmente havia ido ao serviço, ou seja, eu estava como se fosse uma mãe dele. Vendo bem desse ângulo, hoje, a família dele queria se livrar dele naquela época, quando ofereceu apoio para o nosso casamento, falou que nos ajudariam em tudo. Eu creio que a mãe dele queria se livrar dele, sabe? Passar o bastão para outra pessoa. E conseguiram, né? Enfim, certa manhã, gente, eu liguei várias vezes e ele não respondeu. Eu telefonei para a portaria do condomínio e eu perguntei se alguém o tinha visto sair do apartamento. E a funcionária disse que não. Como ele já falava em não querer mais viver, eu fiquei com muito medo de que algo tivesse acontecido com o João.
Eu avisei a minha gerente e eu voltei para casa. Ela me liberou, eu voltei para casa. Quando eu cheguei, gente, em casa, eu encontrei ele dormindo. Eu perguntei, por que você não foi trabalhar? E ele respondeu que havia tomado todos os medicamentos controlados que existiam em casa, porque ele não queria mais viver. Quando eu procurei as cartelas, percebi que os medicamentos realmente não estavam mais onde costumavam ficar. Chamei um carro e o levei imediatamente ao hospital. Que luta, né, gente? A médica informou que ele precisaria ser avaliado e sugeriu uma internação. Eu telefonei para o pai dele, eu contei o que havia acontecido e pedi que fosse até o hospital imediatamente, para entender melhor a situação e ver o que estava acontecendo com o João. E quando meu sogro chegou, ele posicionou-se contra a internação do João. E dentro da sala médica, eu não aguentei. Eu perdi geral o controle. Como que o meu sogro, que nem mora com ele, é contra a internação? Eu não entendi. Eu chorei, eu gritei, que ninguém compreendia o que eu estava vivendo. Eu contei sobre as facas debaixo do travesseiro, as ameaças, o medo de deixar minha filha sozinha com ele. Contei tudo, explodi ali naquele momento. Eu expliquei que aquela situação já não colocava apenas a vida dele em risco. Eu e a minha filha também estávamos em perigo. E mesmo assim o pai dele continuou dizendo que não permitiria a internação. Olha só. Naquela noite, eu voltei para casa sozinha. A minha filha já sabia que alguma coisa grave havia acontecido. E ela estava sentada no sofá e ela chorava. Coitadinha, chorava demais. Ela estava com medo que o pai dela morresse. Eu me sentei ao lado da minha filha e eu disse que eu precisava contar uma coisa muito séria para ela. E eu falei que eu me separaria do pai dela. A resposta da minha filha me marcou profundamente. Em vez de pedir que eu continuasse com ele, ela perguntou: Mãe, como que você conseguiu suportar isso durante tanto tempo? E foi o que eu comecei a pensar. De fato, como que eu suportei isso durante tanto tempo? No dia seguinte, eu voltei ao hospital. Antes de ser liberado, ele precisaria passar por uma avaliação psiquiátrica. E o psiquiatra conversou primeiro com ele e depois ele me chamou. Durante a conversa, o médico me contou que o meu marido havia dito que eu era a causa de todos os problemas dele. Eu fiquei sem acreditar. Naquele momento eu pensei que se eu era realmente o problema, então resolveria aquilo saindo definitivamente da vida desse homem, porque não é possível. Sendo que eu que segurava ele nas costas, nossa casa nas costas, aquele homem, se não fosse eu na vida dele, eu não sei nem onde estaria. Como assim ele fala que o problema sou eu? Foi então que o psiquiatra também me disse uma frase que ficou muito marcada em mim. Gravem essa frase. Nós não devemos permanecer em um lugar que nos adoece. Essa frase entrou no meu coração assim de uma forma que eu nunca mais esqueci. Porque de fato é isso. Nós não temos que ficar em um lugar que nós não estamos bem, que está nos adoecendo, que nós olhamos ao redor e não vemos assim saída, né? Quando a pessoa de fato é uma vítima e precisa de ajuda, a gente vê que a pessoa está se esforçando para mudar, nós vemos que a pessoa está fazendo a parte dela. Ok, nós nos esforçamos mais para isso, para dar certo. Agora, quando a gente vê que a pessoa é um canalha, uma pessoa que fala que nós somos o problema, uma pessoa que não quer trabalhar, falando de relacionamento, né? Uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que não tá nem aí pra vida, não se preocupa com ninguém além dele ou além dela, não tem como ficar, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu guardei muito essa frase que ele falou no meu coração. Depois da consulta, eu me sentei diante do meu marido e do pai dele e eu disse que eu não queria mais aquele casamento e que nunca mais desejava viver daquela maneira. Fomos até o apartamento para que ele pegasse, né, as coisas dele. Quando chegamos no apartamento,
Ele se recusou a sair de lá e disse que quem deveria abandonar a casa era eu. E o meu sogro chegou a concordar com ele. Ah, mas eu me revoltei. Eu me revoltei. Eu não aceitaria jamais colocar uma mochila nas minhas costas e nas costas da minha filha e sair sem destino, deixando o apartamento para um homem adulto que nem trabalha, vagabundo, permanecer ali sozinho. Por favor. Eu disse que eu não sairia e que ele teria que ir embora. Depois de muita discussão naquele dia, ele colocou algumas roupas em uma mala e ele saiu. Naquele mesmo dia, gente, eu comecei a separar os móveis, roupas, objetos que pertenciam a ele. E a família continuava dizendo que eu estava nervosa, que mudaria de ideia e que nós voltaríamos. Mas naquele momento, a minha decisão estava tomada, não tinha como voltar atrás. Eu não queria voltar atrás e não voltaria. Eu havia passado 12 anos naquele casamento com esse homem. Durante muito tempo eu sofri com tratamento de silêncio, abuso psicológico, moral, patrimonial. E ele havia quebrado já meus celulares, me difamado diante de outras pessoas e feito com que eu tivesse medo dentro da minha própria casa. Eu não vivia em paz em casa porque eu tinha medo dele, do que ele poderia fazer comigo e com a minha filha. E depois da separação, a situação não terminou assim imediatamente. Ele fazia dezenas de ligações, aparecia no condomínio e continuava publicando nossas fotografias nas redes sociais, como se nós ainda fôssemos um casal. Aí a gente já vê que ele não era muito certo, né, para fazer esse tipo de coisa. E a minha filha ficou com medo, até de ir para a escola. Minha filha ficou com medo dele também. Então eu precisei procurar a delegacia da mulher, registrar boletins de ocorrência e solicitar para a gente uma medida protetiva. Eu também iniciei o processo do nosso divórcio pela Defensoria Pública. O processo foi muito cansativo. Surgiram documentos que precisavam ser atualizados, novas exigências e diferentes etapas. Então foi um processo assim que foi bem cansativo, bem arrastando assim. E em alguns dias eu chorava dentro da própria defensoria, porque eu só queria encerrar aquele vínculo com o João, com aquele homem. Eu não queria, sabe, ter esse vínculo com ele. Eu queria terminar o mais rápido possível para seguir com a minha vida. Pouco depois da separação, eu cortei o meu cabelo. Eu sempre tive o cabelo muito comprido. Então eu resolvi que eu queria mudar. Como a gente sempre fala, né? Vida nova, cabelo novo, tudo novo. E dizem também que quando nós cortamos o cabelo, é como se representasse um novo ciclo da nossa vida. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu fiquei sabendo depois também o que de fato era. Quando ele me encontrou durante uma das etapas do processo, ele ficou surpreso e ele tentou me elogiar minha aparência. E eu estava muito nervosa com ele, não queria mais saber dele mesmo, então eu pedi que ele não dirigisse a palavra para mim. E depois de alguns meses, o divórcio finalmente foi concluído, incluindo as questões relacionadas à pensão, as visitas da minha filha. E durante aproximadamente um ano, a minha filha visitou o pai a cada 15 dias. Até que por volta dos 12 anos da minha filha, ela disse que ela não queria mais ir visitar o pai. E ela explicou que ele quase não conversava com ela e que aquela convivência não fazia diferença na vida dela. E eu perguntei se ela tinha certeza. E quando ela respondeu que sim, eu decidi respeitar a vontade da minha filha. Hoje em dia, ela ainda carrega algumas mágoas e faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico por conta de tudo, né, que ela presenciou no ambiente que ela viveu. E às vezes ela diz pra mim que ela não tem pai. Eu explico a ela que ela tem pai, porque eu não a fiz sozinha. Mas também explico que nem sempre uma pessoa da nossa própria família vai nos fazer bem. Ser nosso pai, nossa mãe ou qualquer outro parente não dá a alguém o direito de nos adoecer, por exemplo. Pois bem, depois que tudo isso acabou, esses trâmites do divórcio
que foi muito chato, foi muito, assim, cansativo. Depois que tudo isso acabou, dei graças a Deus, bloqueei o meu ex-marido e grande parte da família dele. Algumas pessoas pareciam mais preocupadas em saber como que eu conseguiria pagar o apartamento sozinha do que me perguntar se eu estava bem. E a resposta era simples: eu conseguia pagar tudo trabalhando. Era o que eu sempre havia feito naquele relacionamento, naquela casa. Quem não trabalhava ali era ele. Então eu tinha que perguntar para ele como que ele ia viver agora sem eu para pagar as coisas para ele. A minha mãe, gente, ela foi uma das pessoas que mais me incentivaram na vida. Quando eu dizia que eu não conseguiria sustentar tudo sozinha, ela me lembrava de que durante o casamento eu já sustentava a casa e ainda carregava o meu marido nas costas. Então eu ia me sair bem naquela sozinha e com a minha filha. Mesmo depois da separação, eu levei muito tempo ainda para recuperar a minha identidade. Durante quase um ano, eu ainda preparava comida para 3 pessoas. O meu corpo e a minha mente continuavam funcionando como se ele ainda morasse com a gente, porque eu já estava acostumado a fazer aquilo. E eu já não sabia do que eu gostava, não sabia mais quem era a Regiane sem aquele casamento. Como ele havia sido meu primeiro beijo, meu primeiro namorado e o único homem com quem eu havia me relacionado, também acreditava que nunca conseguiria ficar com uma outra pessoa. Eu tinha medo de beijar outro homem, de me despir na frente de alguém, ou assim, de viver uma nova relação. Só que depois de algum tempo, eu comecei a me permitir viver novamente. Eu conheci algumas pessoas, tive novas experiências, eu cheguei a namorar durante aproximadamente um ano. Quando eu percebi que aquele relacionamento também não estava me fazendo bem, eu consegui com mais facilidade terminá-lo. Dessa vez, não permiti que o medo me mantivesse presa àquilo. Hoje, eu estou divorciada já há alguns anos, não mantenho contato com meu ex-marido, não procuro notícias, saber sobre ele, nada. Estou há cerca de 3 anos sem me relacionar com ninguém e me sinto muito bem resolvida, vivo bem com a minha filha, então estou vivendo uma fase boa da minha vida, sem relacionamento. Depois de tudo o que aconteceu, eu compreendi que o maior aprendizado da minha história foi o perdão. Durante muito tempo ouvi que eu precisava perdoar quem havia me machucado, mas o que realmente começou a me libertar foi aprender a perdoar a mim mesma. Isso mesmo. Eu precisei me perdoar por ter ignorado os avisos, por ter permanecido tantos anos e por ter acreditado que eu precisava suportar tudo aquilo. Eu precisei me perdoar por ter perdido parte da minha identidade tentando salvar alguém que não aceitava ajuda. Eu precisei me perdoar por não ter ouvido a minha mãe lá no início, porque eu sempre ouço falar aqui também, em outras histórias, que as mães sempre têm, né, aquele sexto sentido. Então, quando a mãe de vocês falarem alguma coisa, pense melhor. Não, por mais que você queira fazer aquilo que você já quer fazer, mas pare por um tempo, analise melhor a situação, porque isso pode salvar vidas, pode fazer com que nossa vida tome um rumo melhor. Reparar mais nas red flags, nas bandeiras vermelhas, ou seja, ele já tinha um diagnóstico de depressão, já tomava remédios, já ficou encostado pelo INSS, já tinha esse negócio de não querer trabalhar, de dormir muito. Enfim, não podemos ir ignorando as coisas, por mais inofensivas e mínimas que sejam. É bom parar para dar uma refletida. Claro que ninguém é perfeito, mas tem coisas que são muito esquisitas, né, gente? Vamos combinar. Então, reparar nessas bandeiras vermelhas é algo muito importante. Quando eu consegui me perdoar, eu finalmente comecei a me sentir livre e a seguir em frente com a minha vida. Bem, gente, essa é a minha história. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado alguém. E obrigada por ouvir até o final. Deixe seus comentários, o seu like, o que você achou de tudo o que aconteceu comigo, do que eu vivi. Se inscreva no canal também, porque eu sei que tudo isso ajuda e é importante para a gente continuar divulgando mais histórias
de mais depoentes. Só quero deixar aqui os meus agradecimentos. Fiquem bem.